está a começar o debate político. Primeiro programa para o ano de 2023. O calendário marca para 15 de janeiro de 2023, uma data histórica porque iniciamos o programa sob uma visão diferente. O ano de 2022 foi marcado por grandes apresentações neste programa, em que teve bastante impacto devido àquilo que eram as opiniões que aqui eram trazidas com os nossos comentadores. De um lado, o membro da Frelimo, representado pelo nosso Camilo, mas também o Renamo, Chirinza e o Pelembe. Neste ano, pretendemos trazer o programa numa perspectiva diferente, trazer os partidos parlamentares representados no Parlamento e os extraparlamentares, e é com isso que também acompanhamos o nosso colega Massango, que fará parte a partir de hoje neste nosso programa. Para hoje, temos 3 frentes do programa. Vamos discutir um pouco sobre a economia, sociedade e, de um lado, política. Vamos falar da tabela salarial única, a sua retrospectiva, desde outubro até hoje, devido à última interação do Conselho de Ministros, que apontou para uma possível redução das remunerações dos funcionários que estejam a desempenhar funções de chefia, mas também aos órgãos de soberania. Vamos ainda neste programa também falar sobre o impacto desta tabela salarial única no Orçamento do Estado, após várias alterações, aquilo que era a perspectiva do governo e o que é hoje. Vamos também falar sobre transportes no país. A FEMATRO ameaça a possibilidade de haver subida de preços de transportes devido à falta de pagamento de compensação por parte do Ministério de Transportes e Comunicação. Vamos falar um pouco sobre a criminalidade no país. Vamos também abordar sobre o indivíduo que foi preso na vizinha África do Sul, que está a ser, de certo modo, indiciado dos raptos que acontecem em Moçambique. Para já, vou cumprimentar os meus convidados. Ilustre Pelembe, muito boa noite e seja bem-vindo a esse espaço. Boa noite para si e para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores, e agradecer a Deus pelo dom da vida. Chirinza, muito boa noite e seja bem-vindo a esse espaço. Boa noite. Boa noite Moçambique, boa noite em particular a todos aqueles que nos acompanham neste momento, bem como através das várias plataformas instaladas para o efeito. Muito obrigado. Camilo, muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado, boa noite, bom ano a todos. Que a gente tenha aqui bons debates como tivemos no ano passado. Cumprimentar também ao telespectador que nos assiste, que é fiel a esta televisão e particularmente ao nosso programa, e esperamos que também consigamos, dentro daquelas páginas que são das plataformas, ter um feedback. Eu costumo ler aquilo que os telespectadores costumam escrever nas nossas plataformas e agradeço desde já as contribuições que nos deram ao longo do ano e esperamos que este ano continuem fiéis ao programa. Muito obrigado, Camilo. Massango, boa noite. Seja bem-vindo a esse espaço, primeiro pelo programa e segundo por fazer parte desta família. Muito obrigado. Quero cumprimentar aos meus colegas do painel nesta noite dominical e também nesta metade da segunda quinzena de janeiro, e dizer aos moçambicanos, estamos aqui na FTV para debater aquilo que trará, digamos, para a alegria dos moçambicanos. E também quero estender essa saudação aos meus colegas do painel, Camilo, Chirinza, Pelembe e assim moderador deste programa. Obrigado. Muito obrigado. É desta que iniciamos o nosso programa, de forma diferente, não com pontos prévios, mas exatamente para os temas, por termos temas de bastante importância e, de certo modo, para a gestão do tempo. Iniciamos exatamente com a tabela salarial única. Pelembe iniciou exatamente consigo. Já falta quase um mês para que a tabela salarial única aponte um ano desde o seu início deste projeto. Várias subidas e descidas, venhas e enhas, e, de certo modo, apontava-se desde o início deste projeto como um projeto falho. Com esta decisão do Governo, depois da apreciação do Conselho de Ministros, do relatório dado pela Comissão de Enquadramento e Implementação da Tabela Salarial Única, que aponta para a possibilidade de redução do salário por parte dos funcionários que desempenham a função de chefia. É ou não o momento de dizer que a TSUF é um projeto falhado? Sem dúvidas. Bem, está claro que este projeto, eu sempre disse isso, o projeto em si é um bom projeto. Peca na sua implementação. E temos que lembrar que o projeto Sul é uma imposição da comunidade internacional. Lembrar que uma das imposições do FMI para voltar a financiar o orçamento do Estado foi o equilíbrio no salário da função pública. Embora
muitas das vezes o sistema não aceita que este projeto é uma imposição da comunidade internacional. Ora, sendo um bom projeto, precisava ou havia uma necessidade clara dos técnicos ou do próprio governo trabalhar na sua implementação. Isto consistia muitas das vezes em ouvir os proponentes, que é os funcionários da função pública. E se olhares a radiografia daquilo que aconteceu, pouco o governo se interessou em conversar com a função pública, e isso tornou a TSU um problema, porque houve a manifestação dos médicos, houve a manifestação dos professores, houve a manifestação dos enfermeiros e até do próprio Ministério das Finanças, o que é grave, porque o Ministério das Finanças é a parte operativa deste processo da TSU. Agora, nós, em vários programas no ano passado, viemos aqui condenar a forma que o governo estava a implementar ou a trabalhar esse processo. E muitas das vezes eu vi, tanto da parte do ministro como da própria parte do próprio chefe do Estado, chegou até a dizer bebam água, são insectos que falam ao ouvido, nos chamou de vários nomes, numa tentativa clara de dizer que vocês, ou aquilo que estão a dizer, não é verdade, este projeto, do jeito que implementamos, estava tudo certo. Admiramos nós que na fase da implementação, quando faltava dias, houve falhas do projeto. O projeto teve que voltar à Assembleia da República. Infelizmente, a nossa Assembleia da República não teve o cuidado de olhar de forma minuciosa aquilo que estava a acontecer. Exato. E isto é um problema grave, porque em outros quadrantes do mundo, as Assembleias da República, que é um órgão soberano, muitas das vezes é acompanhado com técnicos de contas e de outras áreas para que, na sua aprovação, uma lei não tenha problemas para o futuro. Porque quando... O seu partido votou a favor deste projeto na assim, Assembleia da República? É assim, quando o MDM ou a oposição vota, estava claro que se chumbasse o regime do dia, poderia dizer que a oposição é que não quer que as pessoas tenham um equilíbrio salarial. E nós, na tentativa, na esperança de termos um equilíbrio salarial na função pública, votamos a favor. Desculpa estar a ser insistente na mesma questão. Dá-nos a entender que colocamos o erro para tapar um erro. Se votar num projeto falhado, com medo de represálias do partido, parece não servir ao povo. Não é bem assim. O projeto, quando chega na Assembleia da República, não vem muitas das vezes com os quantitativos. Apenas se aprova uma lei que determina as balizas. Os quantitativos, no nosso ordenamento jurídico, é calculado pelo Conselho de Ministros. Não sei se conseguiste perceber. Mas a Assembleia da República tem a possibilidade de certo modo, negar a lei, por não ter informações suficientes para que a lei passe. Venho a ti. Mas deixa eu concluir o meu raciocínio. Foi-se a Assembleia da República, com esse desejo, os deputados, os partidos votaram a favor na implementação, porque queríamos ver uma sociedade, uma função pública com equilíbrio salarial. Mas, infelizmente, o Conselho de Ministros até chegou ao cúmulo de aprovar um decreto que não estava de acordo com aquilo que era a própria lei. Havia algumas incongruências entre a lei aprovada na Assembleia da República e o próprio decreto aprovado pelo Conselho de Ministros. A partir daí já estávamos a perceber as falhas, as incongruências. E nós chamamos muitas vezes a atenção. E um dos graves problemas era, a intenção da comunidade internacional é que se cortasse muitas gorduras que consistiam muito nas elites desse país. E o que vimos na tabela salarial única é que continuava as gorduras nas elites e penalizava a classe média da função pública. E nós chamamos a atenção a isso e não nos quiseram ouvir. Mas hoje aperceberam-se a realidade, que quem beneficiava-se mais com essa tabela salarial era exatamente as elites. Talvez vou terminar dizendo, esta
este retrocesso, este vira e mexe, não é apenas uma intenção de ver as gorduras cortadas, mas é porque a comunidade internacional voltou a apertar o Estado moçambicano. Não é uma intenção do governo, mas da comunidade Não é, internacional. é obrigação Xirinza, da comunidade Xirinza, vou a internacional. ti. Xirinza, vou a ti. Tabela salarial única. Início do projeto, já haviam vários comentários e críticas que era um projeto falhado porque Moçambique não tinha capacidade de fazer face. Esta decisão do governo de reduzir o salário de alguns funcionários que desempenham função de chefia e de órgãos de soberania é ou não uma razão clara para apontar tabela salarial única como um projeto falhado? Sempre dissemos em vários fóruns de que este governo, ou por outra, Moçambique está a ser governado por um grupo de cidadãos, de concidadãos, que não têm conhecimento básico do que é que está a acontecer na essência no seu território. Por que digo isto? Nós chamamos de atenção. Há muitos até que inclusive me chamam de profeta. Porque eu disse que isto não tem pernas para andar. Assim como eu digo, mesmo com essas reduções, estamos a caminhar para o sistema guinense, nos tempos, há 15, 20 anos atrás, que os funcionários eram pagos através de produtos alimentares. Moçambique vai a caminho desta possibilidade. O Estado não tem capacidade de fazer face. Não tem. E quando a comunidade internacional faz de tudo para alavancar, sempre aparecem obstáculos. Desaparecimento de dinheiro, ou porque aquela instituição descobrimos de que tem 500 fantasmas. E eu, por mim, eu questiono. Sei de que és moderador agora, mas eu questiono, talvez pode nos ajudar. Porque é possível que a gente, de tanto estarmos na oposição, já estamos a perder. Houve aprovação do plano econômico e social para o ano 2022. E em várias ocasiões, ou em vários fóruns, o ex-ministro das Finanças, que hoje é primeiro-ministro. É o pai do Sul. Sim, é o progenitor. É o projeto. É o progenitor. Apareceu a dizer que não há problemas. Temos Moçambique capacidade. tinha capacidade de fazer face. Tinha capacidade. Tinha, agora já não tem. Tinha cabimento orçamental. De Então acordo, foi com aquilo, pronto. de acordo com aquilo que eram as Foi palavras pronto. do Ministro da Economia e Finanças. Porque até agora que estão a aparecer com um novo decreto. Ainda não conseguiram pagar os membros das Assembleias Provinciais e membros das Assembleias Municipais. Este é um ponto que vamos tocar ainda. Para onde é que vai? Programa. Foi o dinheiro. Isto aqui é lavagem de dinheiro. Nós não temos governo, temos uma genga que está sendo liderado por um senhor chamado Jacinto Filipe Nunes. E coincidentemente engenheiro. Ou é ele que está falhando, ou os seus assessores jurídicos, não é? Jurídicos é que não estão a conseguir. Como é que um chefe de Estado aparece a dizer de que a partir da manhã vocês terão água aqui nesta zona? Quando se aproxima o dia, depois diz que não, a água desapareceu. O que está a acontecer? Há incompetência na governação do país? É este ponto que aponta? Muita. Xirinza, vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao Pelembe de insistência. O seu partido votou a favor deste projeto na Assembleia da República. Não tinham conhecimento destas fragilidades Tínhamos. que este projeto tinha? Tínhamos. O porquê de votar a favor? Não foi de que agora estão a sacudir o capote? Porque se tivéssemos votado contra, como ele disse, estariam agora a fazer política à base de nós. Resolver Porque- um erro com um erro. Não é um erro. Porque eles, inclusive, apareceram várias vezes a dizerem de que tinham capacidade para fazerem face. E nós a dizermos que não. É o que acontece. Anualmente, aprova-se o Plano Econômico e Social. A Frelimo sempre aparece a dizer que vai construir 1.200 ou 1.300 quilómetros de estrada. Mas nunca disse onde. Nunca. Xirinza, volto a ti. Camilo, mais uma vez seja bem-vindo a este debate. Tabela salarial única, em várias frentes, sempre criticado o projeto,
porque de acordo com essas opiniões, não tinha pernas para andar. Esta confirmação da possibilidade de redução de salário de funcionários que estejam a desempenhar a função de chefia, de um lado, e de órgão de soberania, é ou não uma clareza de que este é um projeto falhado? Bom, eu não acho que seja um projeto falhado, mas nós temos que olhar para aquilo que é digamos, vamos fazer uma análise cronológica. Nós aqui no programa, em algum momento, quando começou a questão da tabela salarial e apresentar alguns problemas, eu até se calhar fui um dos primeiros a dizer que era necessário que houvesse uma comissão multissetorial para nós podermos encontrar encontramos problemas dentro daquilo que a tabela mostrava no momento. E foi visto. O governo ouviu-nos, criou uma comissão multissetorial e depois apareceu a questão de, não sei se lembram, de auditores, consultores, e fizemos aqui uma analogia em que eu disse que não eram auditores que nós precisávamos de consultores, porque o consultor vai, em função daqueles erros que a tabela apresentava, vai resolver os problemas que a tabela mostrava. Primeiro foi para resolver o problema com a comissão multissetorial, foi para resolver o problema das classes que tinham que estar agrupadas na tabela salarial. E depois foi os consultores que foi para resolver o problema que efetivamente a própria tabela já apresentava alguns problemas na questão de resultados em termos salariais. O que nós estamos a ver agora é a questão de o governo tentou de alguma forma equilibrar a folha salarial de todos os setores. O que é que aconteceu? Esticou o máximo aquilo que se chama o orçamento para os salários da função pública. Exato. Nós sabemos e sempre debatemos aqui que o Estado não tem dinheiro. Chegado a resolução da tabela salarial, viu-se que como estava, não podia responder em termos de pagamentos. Camilo, como é que um governo que esteja sob uma liderança traz um projeto sem fazer uma avaliação, sem acreditar que tenha cabimento orçamental para trazer? Mais grave ainda, o que nós temos que perceber, o ministro da Economia e Finanças afirma a existência de um cabimento orçamental para fazer face do projeto. Até podia haver o cabimento orçamental. O que nós temos que perceber é que Moçambique foi alvo de muitas adversidades e houve desvio de aplicação. Camilo, e neste momento, aquilo que o orçamento previa e para aquilo que a tabela salarial neste momento está a mostrar, não dentro daquilo que estava a perguntar em termos do orçamento, esta tabela salarial com aquilo que tentou-se alcançar, rebentou com as costuras. E neste momento o que temos que fazer é tentar encontrar condições para que não haja falta de pagamentos de salários mensalmente. Porque se nós pensarmos que efetivamente temos que continuar como estávamos, de repente vamos ter problemas de pagamentos. É isso que o governo está a tentar precaver. Mas dentro daquilo que é... Não tem capacidade de pagar com as atuais características da tabela. Como estavam. E aquilo que a tabela estava a tentar responder, em que havia diretores com salários exorbitantes, o que temos que fazer? As pessoas têm que perceber, vou dizer que é chato, em que num mês estavas com 100 mil meticais, por exemplo, né? 100 mil meticais no teu salário e agora estão a dizer que não vais ter 100 mil, mas vamos reduzir até 60 ou não sei como é que vai responder. Só estou a dar um exemplo, né? Exato. Quem estava com 150 vai descer para 90, quem estava... Claro, porque as pessoas o que as pessoas querem é de 100 sempre estar a subir, mesmo aquele que ganha 1 milhão quer estar a ganhar 2 milhões. Mas o que estamos a tentar dizer é que a tabela, o orçamento, por aquilo que a tabela foi mostrando, rebentou com o teto que se esperava. Por isso é que estamos a ter estes, digamos, entre aspas, estes arranjos. Muito obrigado, Camilo. Volto a si.
é uma circunstância em que a tabela salarial única apresenta inconformidades, há possibilidade de redução de salários por parte de alguns funcionários do aparelho de Estado, pese embora o próprio Estatuto Geral dos Funcionários não permite esta redução de salários. Mas não, tens de perceber uma coisa. Tens de perceber uma coisa. Só um minuto, só para terminar. Tens de perceber uma coisa, em que nós aqui também falamos, em que o salário é um dado adquirido. Não é? Nós aqui já tínhamos falado que não era ético em que tu adquires um direito e depois esse direito é retirado. Não é? Mas nós temos que perceber, e compreensão de todos, é aquilo que nós pedimos, inclusive até a oposição, que está aqui com memória curta, porque via a dissertação deles, estão aqui com memória curta, mas é para nós percebermos que as pessoas têm que perceber que esta tabela, independentemente do que forem a dizer, acabou por estar, por ser aprovada a correr e estamos num processo de experimentação, é assim que vou dizer, para podermos chegar à tabela final. Então, o que se pode pedir aqui neste momento é, se calhar, a compreensão de todos que, de alguma forma, forem afetados quando adquiriram o direito na tabela salarial única, não naquela antiga. Estamos a falar na tabela salarial única. Obrigado, Camilo. Xeriza, 30 segundos. Acho que é muito. Estamos aqui com o nosso colega Camilo, colega de painel, não do partido. Exato. E acho que ele vai nos ajudar muito, porque nós conhecemos as pessoas que vieram e de viva voz disseram de que não havia problemas nenhuns, nem de orçamento, nem de que havia. Agora, esse cidadão, co-cidadão, que foi mexer esse dinheiro, ele tem que dizer. Porque nós conhecemos. Porque a priori o Estado disse ter capacidade de fazer pagamento à tabela salarial única. Sim. De forma repetitiva. Apareceu Maleano, desculpe, doutor Maleano, apareceu o doutor Max Tonera. Agora, esse cidadão aí, será que é moçambicano ou nigeriano? Que foi mexer esses papéis para trazer-nos esses problemas. Ele tem que dizer que não. Muito obrigado, Xeriza. Mas há uma coisa que o Camilo... Quero incluir... Sim. Tínhamos que ser inclusivos. Mas será que o governo... 30 segundos. Temos um governo sério que não faz um estudo de viabilidade para perceber que esse projeto não é viável nesta altura. Não basta alguém chegar e dizer, casa lá, se você não tem condições. O que aconteceu com a comunidade internacional veio dizer que implementem o Sul. Mas o governo tinha que ter uma capacidade de avaliar o produto interno bruto, ou seja, o PIB do país, a produção, e perceber se temos ou não condições e responder à comunidade nacional e pedir um espaço de tempo, talvez 2, 3 anos, para que pudesse implementar o tal projeto. Infelizmente, no Magugo, né? Chama-se Magugo, em quase. Então, o governo foi às corridas tentar implementar uma coisa em fazer. Mas também não é justo o Camilo dizer que nós somos um país que não temos dinheiro. Nós temos muito dinheiro que circula no país, está dentro dos guarda-fatos, das casas do dirigente, mas fora do sistema do Estado, bancário e financeiro do país. Ou seja, há muito dinheiro. Tu chegas, por exemplo, nas finanças para tratar um documento que custa 50 mil meticais, mas porque tu sabes que o teu documento vai ficar lá 10, 15 anos, tu preferes pagar 100 ou 200 para o teu documento. Ou seja, o dinheiro está fora do sistema. Lamento de voltar a ti. O país é rico, o país tem dinheiro. Ilustre Massango, primeiro, perdoe pela demorosidade de tempo, mas seja bem-vindo a este debate. Temos aqui a Frelimo, votou a favor da tabela salarial única na Assembleia da República. A Renamo votou a favor e o MDM a favor. O Dr. Massango não faz parte da Assembleia da República. Qual é o seu posicionamento acerca desta tabela? Viável ou não viável? É o momento de dizermos que é um projeto fracassado? Olha, é o seguinte, quando nós falamos de salários em Moçambique, nós olhamos de forma generalizada, independentemente daquele partido que esteja representado no parlamento ou não. Eu tenho a minha ideia, tenho o meu pensamento, tenho a minha visão, não é? Como país, não, como indivíduo, olhando exatamente aquilo que está acontecendo no meu país. Mas uma coisa que eu cá devo dizer é o seguinte:
e gostava, na senda daquilo que foi os comentários dos meus colegas, fazendo um bocadinho de resenha histórica da TSU. A TSU, quando ela é anunciada, trouxe uma grande expectativa em Moçambique, porque se dizia que este seria o chamado salário histórico. E se é uma coisa histórica, criou de facto essa expectativa ao nível do nosso país, até a data em que ela entra em vigor em Moçambique. Mas nós sempre dissemos, não é, que era preciso que houvesse mais aprofundamento. A tabela salarial única não sendo levado num contexto eleitoralista ou populista. Nós sempre dizemos isso aí. Porque hoje torna-se difícil, nós como país, estamos aqui a avaliar a última intervenção do Conselho de Ministros desta semana, na terça-feira, em que o governo reuniu e disse que vai reduzir o salário. Se nós acompanharmos em loco, o porta-voz do Conselho de Ministros, no dia em que traz este assunto, disse uma coisa muito interessante, que fazia referência da diminuição dos salários pelo Presidente da República. Vocês, jornalistas, estiveram no terreno e perguntaram se a mexida do salário do presidente, então significa que vai se mexer com o salário de todos. O porta-voz do Conselho de Ministros disse sim. Não seria apenas a mexida, por exemplo, do salário dos 3 poderes, não é? Que nós temos no nosso país. Estou a falar exatamente de cargos de confiança política, mas que iria mexer a todos. E isso, de facto, começa a refletir-se dentro do nosso país. A outra coisa mais interessante, que eu, algumas vezes, quando eu discuto o assunto do meu país, olho exatamente as incongruências que estão a acontecer dentro do meu país, e eu faço o questionamento. Em Moçambique, caro jornalista, nós temos o Ministério das Finanças. No Ministério das Finanças, temos a Direção Nacional de Tesouro. Exato. Qual é a função da Direção Nacional de Tesouro? Tesouro é lá onde está guardado o Tesouro Nacional. 2, temos a Direção de Plano e Orçamento. Exato. A Direção de Plano e Orçamento é composta por um indivíduo que faz a planificação e faz o orçamento. Este orçamento que é levado pela Assembleia, pelo Conselho de Ministros para aprovação aonde? No Conselho de Ministros. 3, temos a contabilidade pública. Esses que fazem a contabilização, não é, de salário, de tudo quanto nós temos em Moçambique. Depois, esses pontos. Deixa-me funcionalidade desses setores? Deixa-me eu dando o feedback daquilo que eu estou aqui a trazer. Depois temos a gestão de riscos. Porque nós temos a inflação no nosso país. O risco são exatamente essas coisas que dizem, bom, isso pode trazer este e mais aquele impacto. Exato. E em último lugar temos o Banco de Moçambique. A pergunta que eu faço hoje, será que todos esses setores não têm pessoas capazes de olhar exatamente a questão da discussão de uma tabela salarial, que esta tabela não é levada do ponto de vista político, como o governo da Frelimo está a tentar trazer ao povo moçambicano. É por essa razão há fracassos. Se nós recuarmos no espaço e no tempo, vamos já perceber que os primeiros foram os professores. Os professores não se sentiram felizes da forma como a gestão da TSU estava sendo feita. Depois dos professores, tivemos o problema dos médicos, que até hoje continua a se refletir. Depois dos médicos, tivemos um problema aparente das forças de defesa e segurança, mas que no meio disto aqui, estamos a falar de 19 mil milhões de meticais, 19 bilhões,
que o governo de Moçambique disse que tinha esta dotação para a implementação da TSU, incluindo o 13º, que mais tarde nós vimos o nosso chefe do Estado ali na Assembleia da República a dizer que este ano nós não iríamos pagar a TSU. Qual é a justificativa hoje? É porque o Estado não tem dinheiro. E nós não temos, de facto, a capacidade porque nós não temos dinheiro. A pergunta que eu faço para ti, faço para o colega do partido Frelimo, faço para os meus colegas do painel. Será que, na verdade, Moçambique não tem dinheiro? Porque muitas das vezes, quando nós falamos de quantitativos, eu sei perfeitamente que o nosso país, por causa do nível da governação que nós temos no país, de indivíduos que em nenhum momento nunca tentaram trazer aquilo que nós temos como país, porque nós temos aqui que é da memória coletiva. Vocês recordam que durante a governação do presidente Armando Emílio Guebuza disse que Cabora Bassa era nossa? Cabora Bassa fornece energia no Zimbábue, Malawi, Zâmbia e África do Sul, que é o patamar bastante maior da nossa energia. Onde é que está o dinheiro que sai da Cabora Bassa? Onde é que está o dinheiro que deveria aumentar para o orçamento do Estado saído da Sazole? De uma discussão que hoje em Moçambique estamos a falar de gás, do Rovuma, mas no nosso país estamos a falar de gás que está sendo bombeado desde 2004 em segunda, em Pande. São 185 trilhões de gigajoule. Deixe-me trazer essas informações para as pessoas perceberem que em Moçambique há dinheiro para além de outras coisas que nós temos. Mas por que esse dinheiro aqui não é falado? Porque apareceu o Fundo Monetário Internacional com 400 milhões de dólares, não é colocando algumas imposições para financiamento exatamente desta questão da tabela salarial única. Significa que nós apenas dependemos dos parceiros programáticos. Nós, como país, não temos, de facto, Moçambique tem dinheiro. Para além de nós não falarmos da terra. Mas, Luís Trimassango, de uma forma resumida, este projeto é ou não falhado? Este projeto... De forma resumida, palavras simples, é ou não falhado? Este projeto, para mim, não é falhado. O que falha? De forma resumida. Este projeto, para mim, não é falhado, mas eu posso até entrar na senda dos meus colegas que o projeto é falhado da forma politizada como é que o governo da Frelimo está, de facto, hoje. Nós temos dificuldade... Mas quando diz de forma politizada, este projeto não suja a imagem do partido Frelimo? As vindas e indas que está a ter? Este projeto suja a imagem do país, porque há uma particularidade muito interessante que eu vou dizer. É do interesse da governação sujar a imagem do país? Eu disse há dias atrás, num debate, que esta governação desorganiza o povo. É um governo que foi criado para desorganizar o povo. Mas uma coisa muito interessante, só para terminar. Estes indivíduos que vão sendo tirados este salário, vão ficar felizes? Nós estaríamos aqui, nós como país, a criar um outro precedente de greves silenciosas que poderão de facto acontecer. Significa que o governo, quando quer fazer uma coisa, tem que exatamente pensar nisto. Eu, quando trouxe a contabilidade pública, o plano orçamento, a contabilidade pública, sabe por que eu trouxe isto? Nós queremos dizer que em Moçambique tem pessoas que podem sentar para fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. Não da forma como é que o Conselho de Ministros do presidente Inhosse está a fazer, porque de facto tudo poderá sair fracassado. Obrigado, Luís Trimassango. Doutor Camilo, vou exatamente assim. Fragilidade neste projeto, tabela salarial única, Luís Trimassango aponta que este projeto suja a imagem do país. E mais grave ainda, diz que esta governação tem interesse de o fazer. Queres que eu sustente as palavras do... É isso? Concorda com esta posição? Desculpa, não tenho que concordar nada com o que ele está a dizer, porque eu acho que o Massango divagou como um filósofo conhecedor das coisas e acabamos por perceber que estamos a tentar levar para o mato. O que eu quero dizer neste caso é que não é possível um governo funcionar, fazer com que, mostrar com que as coisas estão a funcionar sem que estes setores ou estas instituições que o Massango acabou
alencar aqui na lista dele, tipo, está-nos a trazer uma novidade. Estes setores existem para funcionar. Existe o planeamento, existe o tesouro, existe tudo isso. O que acontece é que nós temos que perceber que o dinheiro que entra para o orçamento não é só para os salários. Nós temos que perceber que Moçambique, para além daquilo que é o normal, para aquilo que está estabelecido no orçamento, há coisas que foram acontecendo para que houvesse desvio da aplicação daquilo que estou a tentar dizer. Então, nós temos que perceber, quando Moçambique não tem, quando o governo não tem onde ir buscar dinheiro para resolver questões do povo, questões emergentes, o único sítio que tem que ir buscar é, efetivamente, onde está o dinheiro. Nesta atual situação, no atual contexto, qual é a solução? Qual é a sua sugestão para a solução do governo? Tabela salarial única. Em termos de fechar. Eu acho que o governo está num bom caminho quando conseguiu alencar aquilo que nós falamos aqui, que eu estava a tentar dizer, que criou uma comissão multissetorial, chamou pessoas para olhar para aquilo e tentar harmonizar efetivamente a tabela salarial. É este o interesse, é harmonizar a tabela salarial em conformidade com aquilo que é o Orçamento de Estado, para que se encaixe e não haja, digamos, rebentamento de teto. Muito obrigado. Olha, eu não sei se me permite. Vou dar 30 segundos para também sim. Pontos finais. Qual é a solução? Olha, há uma questão bastante interessante. Nós não estamos aqui a brincar. Estamos a levantar um assunto sério que mexe com a nossa sociedade. Exato. A Frelimo é composto por periquitos. Periquitos são aqueles indivíduos que, quando estão nos debates, sempre procuram a forma de defender o indefensável. Não é? Dizia, periquitos se este projeto falhou ou não. Mas eu peço uma solução. No atual estágio, uma solução. Porque esse já é um problema que apoquenta a mim, a si e quase todos os moçambicanos. Se o seu partido, neste momento, estivesse a governar e o estágio da tabela salarial única fosse este, qual era a solução que propunha? Eu acho que a pergunta é muito pertinente. Se nós estivéssemos a governar, o que é que nós poderíamos fazer? Eu acho que o melhor governo do povo não é aquela que vá pela onda do populismo, como a Frelimo está a fazer. Nós procuraríamos, de facto, a melhor forma, e sobretudo quando trata-se daquilo que mexe com o povo. Olha, temos que envolver o povo moçambicano, temos que envolver a massa pensante, nós temos que envolver as pessoas que possam colocar as coisas no seu devido lugar. Estamos a falar de salários. Quando diz envolver as pessoas, vamos ser práticos. Neste estágio, o que o governo pode fazer para formar uma solução do dia e passarmos desta fase? É um periquito também, é o que estou a dizer, não tem solução. Uma coisa interessante é aquilo que eu disse, porque se você ouvir o que o colega nosso está a tentar trazer, está querendo colocar o país que não há, é um país sem solução. Nós, como país, temos de facto a solução de ultrapassar isto aqui, é olharmos aquilo que são os nossos recursos internos. Quando diz que não, Moçambique não só paga os salários, não capta as receitas para pagar os salários. Então, por que falha exatamente neste contexto? O governo falhou. E o governo não quer reconhecer que, de facto, no meio disto aqui continua, não é, a criar outros imbróglios no meio disto aqui. Não. De forma geral, é preciso que nós comecemos a pensar o melhor para que os moçambicanos, na verdade, não caiam no descrédito por causa da tabela salarial única, o que os nossos colegas procuram, de facto, trazer. Pelemer, de forma resumida, temos esta situação. O governo levou a cabo um projeto que hoje parece não ter cabimento orçamental para finalizá-lo. Se o seu partido hoje estivesse em posição de tomar uma decisão, qual seria para passar deste imbróglio? Primeira medida no estágio em que estamos é a demissão do governo da Frelimo. Porque este governo, além de ser incompetente, é um governo que, se for já olhar no termo do mandato do presidente Yunus, quando ele terminar e olhar para o património que ele vai ter e os seus ministros, está claro que o país tem condições
de sobrevivência. Só não criam condições para o povo viver bem. Não, eu quero terminar. O seu partido no poder. Não, deixa eu terminar, mas estou a dizer que hoje, agora, demitia todos esses. Sim, o governo está demitido. Agora, o MDM como governo, as nossas políticas, primeiro, é olhar o estágio atual do país, olhar o projeto e tentar enquadrar na realidade. Ou seja, levar o Tsu, enquadrar na nossa realidade. Ou seja, pagar conforme aquilo que nós produzimos. Não criar ilusões, porque o que acontece com esse projeto é que criou-se ilusões. O MDM ia reduzir cada vez mais os salários? Não é reduzir. Não, é que a Frelimo aponta que não temos condições para pagar. Quando eu digo realidade do país, é que o país é rico. Volto a dizer para ti, meu amigo moderador, este país tem dinheiro, este país tem condições, só que o dinheiro não circula no sistema financeiro do país, circula no sistema clandestino, ou seja, se for já olhar os contratos da Sazol, o que ganha o país com o contrato da Sazol? O que o país ganha com o contrato da bacia da N, da bacia do Rovuma? Ou seja, o MDM, como governo, voltávamos a renegociar todos os contratos feitos, até o contrato com a Hora Bassa com a empresa de energia da África do Sul. Por quê? A ESCOM. Porque é na base desses contratos onde os dirigentes da Frelimo usam como a sua vaca leiteira. Eles vivem, enriquecem, sobrevivem na base dos contratos mal feitos para o benefício da sociedade moçambicana. Primeiro, o MDM olharia para esses contratos e tentar renegociar. Depois, olhávamos para a nossa agricultura. Não é justo e não é viável produzir menos importarmos mais. Não, nós temos que produzir mais para que haja sustentabilidade no crescimento do país. Hoje, consome-se mais do que se produz com um país que todos os rios da África Austral atravessam Moçambique, com mais de 36 milhões de hectares aráveis. Não é possível. Coloca o ponto que Moçambique tem capacidade de produzir. Moçambique tem todas as capacidades e muito mais, sabes? Não produz neste momento. Incompetência do governo. Muito obrigado pela minha voz. O governo do dia é um governo corrupto, como dizia Massango, são periquitos. É um governo sanguessuga, sabes? Eu fico preocupado. Deixa eu terminar. Peço 30 segundos. Vamos fazer a gestão do tempo. Quando o governo vê ao público, vamos combater a corrupção. Como combater a corrupção? Sem primeiro olhar para eles mesmos. Has de olhar para um ministro ganha 100, 150 mil meticais, mas o patrimônio que ele tem, o patrimônio dele é de 100 milhões. E ele é governante há 5 anos. Como ele diz vai combater a corrupção se ele mesmo é o corrupto? Vamos olhar para a justiça. O juiz, o procurador, o homem da Cernic conduz-te um carro de 10 milhões, de 5 milhões, mas ele ganha 10 mil meticais. Como combater a corrupção? Então, são essas situações que empobrecem. Moçambique não é pobre. Moçambique está a ser empobrecido por esses membros do Partido Frelimo. Muito obrigado pela minha. Shirinza, neste momento, tabela salarial única, estamos diante de uma situação em que não é agradável para a maior parte dos moçambicanos. Se a Renamo estivesse no poder, qual seria o posicionamento da Renamo para resolver o problema agora? O primeiro posicionamento que a Renamo traria se estivesse no governo, era falar a verdade. Falta a verdade do atual governo? Falar a verdade, porque falta a verdade do atual governo. Hoje diz que estás vestido de blazer, amanhã diz que não. Trazes vestido. Depois da manhã, não. É túnica isso que tu trazes. Então não fala a verdade. É por isso que eu digo, é um governo de uma gangue, são gangues. Exato. Então, a primeira coisa era falar a verdade. E depois disso, depois da verdade, Depois é o problema da TSU. Depois da verdade, fazer de tudo por tudo para repor a dignidade dos moçambicanos. Neste momento a dignidade dos moçambicanos está corrompida. Super. Super. Como dizia um dos meus colegas, painel
criaram ilusões. E que essas ilusões, até hoje, estão a ser devidamente destruídos por estes. Porque isto tem a ver com o sistema. Ali, o Mariano pode ser uma boa pessoa, mas o sistema. O Sérgio Correia, o pai do Sustenta, pode ser uma boa pessoa, mas o sistema. E outros. Porque veja só, sempre falaram de que a qualidade do ensino na República de Moçambique está a crescer bastante. Mas seus filhos não estudam aqui. Quando sentem dores de dente para extrair, vão de avião. Enquanto aqui dizem que a saúde está a crescer. Chiriza, volto a ti. Vou exatamente ao Ilustro Massambo para dar início ao segundo tema do nosso debate. Vamos falar da FEMATRO e a possibilidade de subida do preço dos transportes semi-coletivos. Esta instituição coloca a possibilidade de subir os preços dos transportes em 7 meticais. O atual preço, de certo modo, já sufoca a população moçambicana. E coloca-se essa possibilidade de, mais uma vez, agravar-se o preço. E a causa, neste momento, está a falta do pagamento das compensações por parte do Ministério do Transporte e Comunicação. E esta instituição não se pronuncia. O que podemos dizer acerca disto? Olha, é uma coisa bastante simples. Isso não se difere com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós debatemos no nosso primeiro debate ou intervenção. O colega do painel, o Chiriza, fala da educação. É possível nós termos a qualidade da educação sem educação? Não é possível. Para nós termos a qualidade da educação, temos que ter a educação. E nós queremos falar da educação sem educação? Nós queremos falar da educação num problema que este país vive aqui no Chibuto, desaparecer exames da 10ª classe para serem corrigidos. Então isso transcende exatamente na área dos transportes. Nós temos o Ministério dos Transportes, que é ela que tutela a área dos transportes. Mas o Ministério dos Transportes é uma vaca leiteira, não é? Que confiaram um indivíduo lá, porque nós temos o Ministério, mas em termos dos transportes e comunicações, praticamente o nosso país não tem. Nada faz. FEMATRO é uma associação de indivíduos ali que estão a gerir transportes de um Estado. Estão a gerir transportes de um Estado, porque o Estado não tem de facto a capacidade. Onde estão os mais bombos aqui? Na empresa pública NTPM, nos transportes municipais. Onde estão aqueles mil machibombos eleitoralistas que nós vimos em 2014? Você, quando sai lá fora, conta a dedos. E quando você vai nas terminais, estão lá, porque aqueles eram machibombos recondicionados que não vinham da fábrica e vieram de estar como lixo em Moçambique. E os resultados são esses que nós estamos a ver. E nós vamos fazer a avaliação da governação. Não estamos. É por essa razão a FEMATRO, de cada vez que entender, vão aparecer, não é para ameaçar a subida dos preços do chapa, porque o governo de Moçambique não tem solução à vista para aqui. Não tem. Olha, a informação que está a circular esta semana, parece que a porta do avião da LM queria sair lá. Nós estamos a falar da companhia da bandeira. Então, o Ministério dos Transportes e Comunicação nada faz. É o elemento que traz aqui. O Ministério dos Transportes e Comunicações, meu irmão, quando nós falamos da área das comunicações, de transportes e comunicação, estamos a falar de muita coisa. Para que serve a TMCL? Não é uma empresa que serve para alimentar algumas pessoas. As linhas aéreas. Você pensa que uma empresa da admissão das linhas aéreas pode crescer? Temos uma viagem daqui para Pemba, por exemplo. O avião tem 120 pessoas. Lá dentro, 90 não estão a pagar. Porque são do Partido Frelimo. Apenas 10. Acha que essa empresa vai desenvolver? Não, essa empresa não desenvolve em nenhum momento. É exatamente esses cenários que nós estamos aqui a assistir. Mas porque o Partido Frelimo, por cada evento de debates, tem lá pessoas. As pessoas sem vergonha vão estar lá a defender. Porque essa pessoa sabe que quando sair vai pegar o carro dele. Ele não tem nenhum problema. Este é um problema que Moçambique tem. Soluções. A solução é aquilo que os meus colegas aqui disseram. Demitir Eu o acho governo. que
a primeira coisa que o povo moçambicano precisa de fazer é demitir mesmo, é a demissão do governo. E eu acho que nós não podemos ter medo da mudança. Ilustre Massango acha que existe um partido em Moçambique com capacidade de governar o partido? Existe. Mas é isso que queria dizer. Sabe, há uma coisa muito interessante que eu quero te dizer. Neste governo nós ouvimos uma coisa de cortar capim que crescia muito. Sabe o que é cortar capim que crescia muito? São aqueles indivíduos que não coadunam com as responsabilidades do sistema. Um deles é o do Rosário. Quando Moçambique teve, na estatística das eleições, de uma população na província de Gaza, que ela, do ponto de vista técnico-científico, seria para 2040. Não, esses números não são possíveis agora, porque nós conhecemos a população de Gaza. Cortaram esse indivíduo. Nós estamos a falar da educação. Está ali o reitor da UP agora dizia que a qualidade da educação em Moçambique não é das melhores, mas porque a educação enferma graves problemas. Então, tudo isso, não, tu tens que estar à altura de ouvir que nos transportes, na educação, na saúde, em todo lado, praticamente Moçambique vive a Deus dará, mas em termos da capacidade de resposta praticamente não existe, mas a solução existe. Nós, os partidos da oposição, temos de facto a solução conosco em manga. O povo deve de facto confiar, porque eu não quero falar para Frelimo, eu estou a falar para o povo, e o povo tem de facto a responsabilidade. Sabes que este ano nós temos as eleições daqui a 10 meses? Exato. Então o povo tem que exercer o seu direito de cidadania, aquele que está contra, de facto, uma determinada coisa, uma governação de um sistema. Em toda parte do mundo o que resolve são as eleições. Mas, Luís Trimação, vou a Frelimo neste momento. Problema nos transportes de comunicação, FEMATRO ameaça a subida de preços neste momento de transportes. Dr. Mação coloca a possibilidade de demissão do governo. Qual é a solução no Ministério de Transportes de Comunicação? Eu acho que não é uma questão de ameaça. O governo sempre subsidiou os transportes. Se o governo subsidiasse os transportes, mais um orçamento que está desviado para poder criar uma sustentabilidade. Ministro Camilo, de acordo com a FEMATRO, o Ministério das Transportes de Comunicação disponibilizou-se em financiar durante 6 meses e só pagou 2. O que eu estou a dizer é que o governo sempre subsidiou os transportes. Se não subsidiasse os transportes, de certeza absoluta que hoje os transportes não seriam neste momento, os valores. Um minuto só. Não seriam os valores. Não seriam os valores que estão sendo praticados. Seriam muito mais, dobro ou triplo, se o governo não subsidiasse. O que estou a tentar dizer aqui é que o governo, de certa forma, tentou segurar os preços, a subida dos preços dos transportes. E nesse momento não está conseguindo fazer? Não tem como. O governo não tem dinheiro. É aquilo que já dissemos no tema anterior. O povo deve arcar com essa despesa? Em qualquer parte do mundo, os transportes são caros. O que a FEMATRO tem que fazer é criar um projeto de mobilidade, em vez de estar constantemente, como vou usar o termo que os meus colegas usam, na teta do governo. Não tem que estar na teta do governo. Eles têm que criar um projeto de mobilidade. O que seria um projeto de mobilidade, Sr. Camilo? Para quem está na área de transportes deve perceber o que é isso. Eu não estou na área de transportes. Mas eles têm que apresentar um projeto que nunca aconteceu. A FEMATRO, quando foi... responsabilidade do Ministério dos Transportes de Comunicação fazer isto? Não. O Ministério de Transportes, quando entrega uma instituição para gerir os transportes de uma cidade, é para eles apresentar um projeto e aplicar o projeto. Hoje nós temos, como é que se chama essa empresa que queria trazer o metro, por exemplo? Apresentou ao município de Maputo um projeto em que nós todos hoje podemos até apontar... A Agência Metropolitana. É uma empresa que o governo contrata para apresentar um projeto. Agora, a viabilidade desse projeto, como a coisa é feita, é outra coisa. Então, o governo, eu sempre disse aqui, eu sou apologista da terceirização. Eu sou apologista da terceirização. Não só nos transportes. Não só nos transportes. Há muitas áreas que eu sou apologista que haja terceirização. Nem que a gente vá buscar uma instituição de fora, estrangeira, para vir gerir uma questão em que o governo... Eu sou apologista. O seu partido também concorda que em Moçambique não temos capacidade para servir a nível de transportes e terceirizar é a solução disto? Não temos falta de capacidade. O que eu acho é que não há vontade política da parte do governo do dia para resolver as questões
do transporte, porque ao tornar a FEMATRO uma célula do Partido Frelimo, torna-se claro que não há vontade política. Sabes, moderador, o problema do transporte, em Moçambique é o cancro do desenvolvimento desse país. Pá. Tu nunca podes desenvolver o país sem ter uma mobilidade, principalmente nas grandes cidades. Quando diz que a FEMATRO é uma célula do Partido Frelimo, dá a entender que a maior parte dos membros da FEMATRO pertencem ao Partido Frelimo e é uma manipulação de poderes. Dá a entender que é uma manipulação de poderes. É o mesmo grupo de indivíduos que está a apertar cada vez mais o cerco para o povo. Será que você não sabe que aqueles machibumos se entregam na base do cartão? Quem tem aquele machibumo? Aqueles machibumbos se entregam por competências, por saber fazer, ou se entrega porque são um grupo de camaradas e de amigos? Ilustre Peleme, se concorresse, não seria dado outras... Já concorri, não fui dado. Não consegui. Mas se me permitir só em 10 segundos, desculpa-me. A Agência Metropolitana de Maputo, quantas vezes que já apareceu publicamente de projetos, por exemplo, da Fultran, desses projetos de transportes daqueles balanços? É mentira. São coisas que nem alguns países um bocadinho desenvolvidos não estão em altura, senão o Japão. Mas apareceram alguém mentir para um povo. Mente porque é suportado por um governo que também mente. Não é? Eu estou a dizer, o projeto de BRT. Mas mentiu. O projeto de BRT. Não vou chegar aqui dizer que é só o Japão, Pelé. Não, mas deixa eu quero terminar uma América Latina onde? Vai a Colômbia, vai a Bolívia. Mas Jesse, sinceramente, Camilo, tenha bondade. O que eu estou a tentar dizer, a Frelimo é uma quadrilha que está a destruir esse país. Na tua ótica. Na FEMATA cheio de bandidos, estão a desgraçar esse país. Levaram os machibumbos, foram dados pela cor partidária. São incompetentes aqueles senhores. O problema para resolver a mobilidade... Sabes por que Camilo está a defender? Não. Porque é membro da FEMATA. É machibombo, sim. Agora, há uma coisa que eu quero dizer. Há uma coisa que eu quero te dizer, Massado. Concordo contigo. Não, eu quero terminar. Para resolver o problema da mobilidade aqui, não precisa encher machibombos. É abrir as estradas. Tem que ter vias de acesso. Não é possível um machibombo que sai de um COB para chegar à cidade de Maputo acabar 1h30. 2 horas. 2 horas. Porque não tem estradas. Não pode haver mobilidade nesse sentido. O machibombo que sai de onde estavas a dizer? De um COB. De um COB. Não pode entrar para a cidade de Maputo. É isso que estou a tentar dizer. Espera um minuto. É isso que estou a tentar dizer. Estamos a abrir outro debate. O que estou a tentar dizer-te a ti é que essa instituição, e falaste muito bem, só está para gerir... Mentira. Mentiras. Não está para fazer um projeto de mobilidade. Eu falei no princípio, um projeto de mobilidade. A FEMATRO tinha que ter a obrigação de apresentar um projeto de mobilidade. Um autocarro que sai do COB não pode entrar para a cidade de Maputo. Tem que haver uma terminal no limite da cidade. Camilo, está a apresentar uma pergunta. O que estava já a perguntar? Pelé, tenha bondade. Estava já a perguntar o quê? Mas o que eu quero estou a dar a mão ao palmatório. Eu estou a dar a mão ao palmatório. Sabes, o colono, há uma coisa muito interessante. O colono já tinha traçado estratégias de desenvolvimento da cidade de Maputo. Se for já ver ali nas bananeiras, tem uma estrada que desce que deveria sair no Dom Bosco e ligar até a junta. A Frelimo não quis concluir. Só para veres, eu, desde que me conheço a conduzir uma viatura desde 98 até cá, para subir da 2M para Manduca ali no hospital, o tráfego desde 2003 até hoje há um tráfego. O governo não tem política nenhuma para alargar a estrada para os carros fluírem ali. Por quê? Porque é o interesse, porque são sócios da TRAC. Tá bom, querem comer no nosso dinheiro que comam, mas que coloquem outra portagem para a gente chegar cedo à cidade de Maputo. Sabe quantas pessoas morrem? Quanto dinheiro nós perdemos? Quantas pessoas morrem porque os médicos vivem na cidade de Maputo, têm que fazer cirurgia no Estado Central, têm que ficar no tráfico. Pagamos, mas outro peca. O problema de transportes não passa só por viaturas, mas também por vias de acesso. Sem dúvidas. Xirinza, vou a ti. Podem trazer 1.000 ou 2.000 machibombos. Agora estão a mentir. Dizem que querem trazer Hungrias. Não sei se lembra-se de Hungria, aquele machibombo articulado. Vai andar aonde? Vão trazer Hungrias para andar aonde? Se não tem estrada. Pelé, Xirinza, sua intervenção no que diz respeito a transportes.
possível subida dos transportes na cidade de Maputo, problema e solução. Não, é simples de entender. Pode subir, os colegas já falaram. Fremato é uma célula de um partido e sempre teremos esses problemas. Sempre teremos. Ele estava dizendo que o governo sempre subsidiou os transportes. É uma pura mentira. Eu ainda recordo-me aqui, neste canal FTV, falhei quando falaram de subsidiar o transportado. Ainda recordam-se? Eu disse, isso não vai acontecer, porque em qualquer parte do mundo existe isso. Ah, máquinas, essas máquinas já nem existem nos carros. Então, isto para dizer de que é uma falácia autêntica. Não há nada que este governo traça que esteja bem. Muito obrigado a ti, Xirinza. Massago, vou pedir 30 segundos para finalizar. Pontos finais. Nós vamos às eleições em outubro. Exato. Eu peço aos moçambicanos que vão recensear, porque a única justiça de um povo é só mesmo com as eleições. Se este povo quer mudar as coisas, vão todos recensear. Este é o apelo que farei por cada minuto que eu estiver. Muito obrigado. Camilo, pontos finais. Bom, o que nós temos que perceber neste momento é que estamos a caminhar a passos largos, como diz o Massango, para as eleições autárquicas. Nós temos capacidade de avaliação, aquilo que a gente teve, o que a gente herdou, o que a gente teve e aquilo que a gente tem neste momento. Cada um vai fazer a sua eleição e dizer aos telespectadores que a Frelimo está aqui para servir o povo. Muito obrigado, Camilo. Pelembe, pontos finais. Não basta demonstrar a nossa insatisfação nas televisões, nas redes sociais, reclamarmos, morarmos nas ruas. A nossa insatisfação, nós que estamos insatisfeitos com a governação da Frelimo, deve ser demonstrada na urna. Porque quando chega o dia da votação, muita gente que está insatisfeita prefere ficar em casa, tomar chivochonga, tomar 2GM. Não, temos que demonstrar a nossa satisfação na urna. Vamos licenciar sim, e no dia da votação temos que estar lá para dizer a esses senhores da Frelimo que chega, basta, estamos cansados. Vai, desculpa, vai. O Inimoy Chanissa. Vocês lutaram 10 anos. Agradecemos pelos 10 anos da luta da libertação. Obrigado. Mas são 47 anos. Aquele ano há 10 anos da luta da libertação. Já pagamos. São 47 anos. 4 décadas. Estamos quase a chegar à 5ª década. Já é aquele encher calmando. Muito obrigado. Xirinza, pontos finais. Não vou fugir à lenda dos meus outros 2 colegas. Dizer de que o importante é recensearmos para podermos fazer justiça na mesa de voto. Agradecer a ti, caro telespectador, mas também aos nossos convidados que durante esse espaço de sensivelmente 1 hora estiveram aqui conosco a fazer o debate político. Para já, apenas agradecer e uma boa continuação da nossa programação. Boa noite.